Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, objeto de conhecimento e o detalhamento. Temos aí a aula de número 18, com o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, como, por exemplo, democracia, autoritarismo, poder, entre outros. Em âmbitos, aí nós temos local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades, que somos nós, mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. O detalhamento, nós vamos verificar dentro de tudo isso o Brasil no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, ou do IDH. Então vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos verificar um pouco da situação do nosso país com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, que é aí o IDH. Então vamos verificar algumas informações com relação ao Brasil, dentro desse ranking de todos os países que compõem aí essa análise feita para chegar ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então nós temos aí a PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então nós temos uma agência da Organização das Nações Unidas, ou da ONU, que criou aí essa métrica, Então nós temos aqui inicialmente a PNUD, para vocês lembrarem, tá bom? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, agência da ONU. Então, quando a gente observar aí os dados com relação ao IDH, ou até mesmo se você for pesquisar o IDH da sua cidade, eu quero comparar o IDH de uma cidade que fica localizado no continente africano, no continente asiático. E aí a gente tem essas informações disponibilizadas, tá bom? Em alguns sites, mas as informações do site da PNUD são as informações aí mais exatas, tá bom? E também as análises que vocês podem pesquisar com relação aos anos que foram, que você quer fazer essa análise, comparar um período com o outro, ou então um acontecimento que pode ter ocorrido no ano de 2000, no ano de 1990, ou um outro período, tá bom? E aí, sempre analisando. Os dados não estão ali disponíveis no site, mas você pegou em outro site, mas aquele site retirou os dados de onde? Se esses dados foram retirados ali da PNUD, onde ele utiliza esse banco de dados, e aí a gente também tem fontes confiáveis, tá bom? No site do IBGE também, aqui no caso do território brasileiro, onde a gente tem de todas as cidades, de todos os estados. E aí a gente observa nessa métrica, criou essa métrica ou essa medida chamada de Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Então aqui a gente vai analisar um pouco da situação do nosso país. Para avaliar, aí a gente tem a qualidade de vida da população, em diferentes populações, estados, cidades, ou aqui de países, tá bom? Então a gente faz essa análise e aí a gente vai relembrar o que é analisado, para a gente chegar ali a essa conclusão, a esses dados, como é que é feito. E além disso também nós vamos verificar nessa aula, a gente tem aí algumas críticas com relação de como é feita essa coleta, será se mostra a realidade do que está acontecendo ali naquela cidade, será se mostra de fato como é que está ali a população com relação à educação, à expectativa de vida e também à renda. E antes de a gente ver isso, nós vamos verificar um pouco sobre o cálculo. Geografia também é matemática, Então é feito aí um cálculo com relação aos indicadores sociais, mas por muito tempo a gente tinha um tipo de progressão, a progressão aritmética, que era feita aí o cálculo, para você chegar ali no cálculo final ou no IDH.
mas durante um tempo foi aí analisado várias questões, alguns detalhes que ficavam ali soltos, né, com relação ao cálculo, e aí a progressão ela foi aí utilizada, foi substituída, que é o que o professor Alexandre, professor de matemática, vai explicar aí para a gente. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre de matemática. Estou aqui na aula de geografia da professora Andresa para explicar a diferença entre média de aritmética e média geométrica. Estão estudando o Índice de Desenvolvimento Humano, mais conhecido como IDH. Em 2010, houve uma troca na fórmula. De média aritmética, foi trocado para média geométrica. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas duas médias. Então, falando em médias, nós temos aqui essas fórmulas. Olhando assim, parece, né, que é uma fórmula complexa, mas não é. Eu vou provar isso. A média aritmética é aquela famosa média aritmética simples. O que que é? Nós temos aqui, então, a representação dela, ó. Então, essa vai ser um somatório de n valores, né? E dividido por n, tá? Então, nós temos aqui o x1 mais x2 mais xn dividido por n. Então, nós vamos pegar aqui a quantidade de elementos que nós somamos e dividir por essa quantidade, tá? Na média geométrica, o que acontece? Vai ser a raiz, tá? E agora essa quantidade de valores que nós vamos multiplicar aqui dentro da raiz, que vai ser o índice da raiz. Então, o radicando é o produto desses valores, e no índice nós teremos aqui a quantidade desses valores, tá? Vamos lá para exemplos. Então, na média aritmética, agora substituindo, vamos tirar a média aritmética de dois valores, 2 e 8. Nós temos então aqui, ó, os dois valores, 2 mais 8 dividido por 2. Então, a média aritmética é 10 dividido, 2 mais 8 é 10, dividido por 2, 5. Ok? Tranquilo, né? E na média geométrica? Agora vamos tirar a média geométrica desses dois valores. Então, olha só, essa fórmula, ela fica simples, ó. Então, o que é o n? O n é a quantidade de valores que você está utilizando para calcular a média. No caso, 2 e 8, você tem dois valores, 2. Então, o que vai acontecer? Nesse n aqui, será 2. Como 2, né, raiz quadrada, não há necessidade de aparecer o índice, ficou raiz quadrada, então, de 2 vezes 8, que é 16. Agora, a média geométrica é 4. Ela é famosa por ser esse nome geométrica porque é mais utilizado na geometria, ok? Muito bem. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais das médias e até a próxima. Muito bem, então a gente teve aí uma pequena aula de matemática, né? E o professor Alexandre colocou aí bem claro para a gente como é que pode ser feito aí os cálculos, né? Em média aritmética e também na geométrica, que é o caso do que é utilizado hoje, tá bom? Progressão geométrica ou média geométrica para chegar aí ao IDH, a esse indicador social. E aí nós temos que o desenvolvimento do Brasil, ele pode ser medido, né, assim como um outro país também, a partir aqui desse indicador. E esse indicador, ele permite que os países eles sejam comparados, né, onde a gente vai chegar aqui num parâmetro global com relação ao desenvolvimento social, a partir do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente tem aí alguns dados que vão ser analisados, né? Vai ser feito ali o levantamento de como é que se dá ali alguns indicadores daquela cidade, daquele país, daquela localidade, e aí nós chegamos a esse parâmetro. Por isso que eu coloquei para vocês no início com relação onde vocês vão pesquisar. Quero comparar os dados do IDH dos estados brasileiros com ali estados ou municípios do continente europeu, do continente africano, como é que se dá essa relação, né? Então, você vai ali em busca de dados com relação à PNUD, tá bom? Que vai fazer aí com relação aos indicadores de outros países, certo?
E no site do IBGE, você tem informações aí de cada uma das cidades. Quero pesquisar da minha cidade, coloco lá na minha pesquisa, IBGE, IDH, cidade Manaus, por exemplo. E aí você vai obter ali os dados, certo? E também o ano, né? Se você quer ser mais específico, você tem ali também o ano. Alguns sites, eles fazem essa análise, esse parâmetro a cada 5 anos, mas no IBGE a gente sabe que o censo demográfico, ele é realizado a cada 10 anos, tá bom? Então, de 10 em 10 anos, a gente tem ali as pessoas responsáveis em fazer o levantamento do censo demográfico, fazendo o levantamento desses dados, né? Indo de porta em porta, fazendo ali uma média naquela localidade, e aí a gente tem esses resultados, tá bom? Então, você também pode buscar essas informações no site do IBGE. Então, nós temos que, a partir do relatório de 2010, o IDH, ele combina aí 3 dimensões, que inclusive é no ano que a gente vai ter a mudança também com relação ao cálculo do IDH, tá bom? Então, a gente tem aí uma média, né, que era feita antes, e agora a gente tem uma média geométrica, onde chegou-se à conclusão para que os dados revelassem mais a realidade de cada localidade, onde aqueles dados não ficassem ali soltos, tá bom? Então, nós temos aqui, nessa análise, né, uma vida longa e saudável, onde a gente pode chegar ali à expectativa de vida, tá bom? A expectativa de vida ao nascer também. Então, nesses relatórios que são feitos, né, a gente tem esse importante indicador, a expectativa de vida da população. Professora, mas todo mundo chega ali naquela idade, né, toda a população, a gente precisa lembrar que é feito uma média, tá bom, gente? Então, a média ali da expectativa de vida daquela população, daquela localidade, é ali de 75 anos, 65, 80 anos, mas não significa dizer que a população vai sempre ali alcançar aquela idade, certo? Então, a gente tem aí expectativa de vida. E aí nós temos o acesso ao conhecimento, onde nós iremos aqui, olha, analisar os dados com relação à educação, né? Então, a gente analisa aqui os anos médios de estudos e os anos esperados aqui de escolaridade, né? Que, inclusive, a partir tanto do indicador da expectativa de vida, como esse da educação, né? Esses anos médios de estudo, o tempo de escolaridade, eles refletem também outros dados daquela localidade. Eu estou analisando só a expectativa de vida. A população numa cidade X chega a 50 anos, numa cidade Y chega ali a 80 anos. Então, a gente tem expectativas de vida diferentes, mas o que tem na cidade Y que não tem na cidade X, que não faz com que aquela população alcance 80 anos e ali chega só a 50 anos na cidade X. Então, a gente tem aí que observar como é que está ali o desenvolvimento da saúde, se a população ela tem acesso ali a médicos, a remédios, entre outras condições. A escolaridade, a gente também vai analisar uma série de itens para chegar ali a esse indicador, tá bom? E aí, mais à frente, chegar ao IDH. Aí temos também um padrão de vida, do que a gente caracterizou aqui, né? Um padrão de vida considerado aqui um padrão de vida decente, né, com relação à renda, ou aqui, como a gente pode colocar também, ao PPC, né, que é o PIB per capita, tá bom? Então, a gente faz essa análise da renda da população também, então você pega tudo o que foi produzido ali, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, de um determinado local. Eu quero analisar o Brasil, então eu vou fazer o somatório de todo o território, tá bom? De todos os estados. Vou tirar a média e vou chegar ali ao PIB, que eu vou dividir pela população. Qual é a população do Brasil hoje? Ou então, nesse período que eu estou analisando ali o PIB. E aí você faz um cálculo e chega àquele valor por pessoa, tá bom? Mas, a gente também tem um maisinho aí, né? Que é com relação a essa renda.
a gente bate de frente, que a gente vai falar lá no final da aula, com relação à desigualdade socioeconômica, a má distribuição de renda no nosso país, né? Então, a gente tem esse problema, essa desigualdade social e acaba não refletindo, né, essa divisão aí que é feita, certo? E aí nós temos que o Brasil, com relação aos anos, né, a gente vai observar a questão da evolução. Então, nós temos que o Brasil ele tem apresentado aí uma certa evolução, que a gente também vai verificar em alguns gráficos, em todos os critérios analisados, né, os que a gente acabou de observar. Expectativa de vida, o que nós vimos ali com relação à educação, né, aos anos de escolaridade e também à renda. Então, conforme os dados aí divulgados em novembro de 2010 pela Organização das Nações Unidas, né, ou aqui pela ONU, a gente tem aqui o IDH, né, considerado alto, o IDH de 0,727. Percebam que a gente tem aí 0,727. Esse número, ele está ali mais próximo de 1, né? Então, quanto mais próximo de 1 esse índice ele estiver, significa dizer que aquele local ele é mais desenvolvido. Apenas para a gente relembrar aí com relação aos dados, tá bom? Enquanto mais próximo de 0, menos desenvolvido. E aí vamos observar no mapinha, nós temos aí o mapa do Brasil, né? E nós temos aí os dados com relação a cada um dos estados, né? Então, quando a gente observa o IDH aí de cada um dos estados brasileiros, a gente verifica que temos algumas regiões que são mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas, né? Então, as médias dos estados brasileiros, a gente observa e fica bem explícito, né, aqui as diferenças sociais. Lembra que eu falei do cálculo da renda, do PIB? Então, ela não vai refletir ali a totalidade do país, né? Então, a gente tem caso a caso, estado, a gente tem cada caso, nas cidades também a gente tem as diferenças, né, as diferenças econômicas, as diferenças ao acesso à educação, entre outras questões. Então, aqui, os índices elevados, né, a gente encontra aqui na região sul, e os índices ou IDH mais baixo a gente vai encontrar aqui nos estados nordestinos, né, como a gente pode aí observar. E aqui nessa classificação, olha, a gente tem na nossa legenda de 0,800, né, até 1, que é o mais elevado, a gente tem o IDH muito alto, como é o caso apenas aí do estado de São Paulo. E aí nós temos outros estados entre 0,700 e 0,799, que é aqui um alto, e aqui o outro que é o médio, tá bom? Seria o mais baixo, né? Como é o caso aí de alguns estados da região norte e também da região nordeste. Então, fica bem explícito aí para a gente, né, a questão dessas desigualdades sociais. Peguei ali o mapa e já consigo observar. Eu já sei que tem um problema de concentração de renda, problemas de desigualdade social, socioeconômica no nosso país, mas se eu não sei disso, ao interpretar em um mapa, ou até mesmo de um outro local, né, de um outro país, de um outro continente, eu também já consigo ter esse entendimento com relação ao IDH. E aí nós temos o IDH do Brasil, em 2019, a gente vai observar, de 0,765, o Brasil caiu 5 posições, né, com relação ao ranking, com relação a todos os países, né? Então, aqui, ocupando essa posição com relação aos 189 países. Então, nós temos, em alguns períodos, a gente pode analisar o que aconteceu, em alguma década, a cada 5 anos, aí a gente vai ali, naquele momento, fazer a pesquisa e o levantamento de dados e analisar também os dados e tentar entender o que aconteceu, né? A produção, a industrialização, o PIB, as atividades econômicas, teve crise econômica naquele país, naquela cidade, e aí você faz diversas análises. E para isso, a gente vai observar, olha, nesse gráfico a gente tem o IDH do Brasil, e aí nós temos desde a década, a gente vai olhar aqui desde o início, olha, nós temos aqui de 1990 até
2019, tá bom? Então, o país ele tem aí um alto desenvolvimento humano, né, como a gente já observou, de acordo com essa classificação aí da ONU. Aí aqui nós temos 0,613 no ano de 1990. Passou aí 5 anos, 1995, 0,651. No ano de 2000, 0,685. E aí a gente vai verificando, olha, esse índice de desenvolvimento humano, né, a cada 5 anos a gente tem aí o aumento. 2015, 727, 756, 758, e fazendo a análise chegando ali até o final de 2019, tá bom? Em 2018, aí a gente já tem uma frequência, né, uma análise com um período menor, né, até 2010, 2015, 5 anos. Para 2015, a gente tem 2016 em seguida, 17, 18 e aqui 2019, certo? E aí nós temos aqui 0,765, tá bom? Então, analisando cada um desses períodos, a gente pode observar as características do que aconteceu, né? Então, a gente pode colocar aí como investimentos na educação, crescimento econômico, entre outras questões que podem ser discutidas aí com relação a cada um desses períodos, tá bom? A cada uma das análises aí com relação a 5 anos, ou com relação aí a cada 1 ano, e aí você vai observando e temos aí até o final de 2019, com 0,765, tá bom? Trouxe para vocês também, olha, nós temos aqui uma tabelinha e aí mostra o IDH de cada um dos estados brasileiros. E aí nós temos o Distrito Federal, né, com o maior índice em 2021 e em 2020, né, como a gente pode analisar, 0,814. E aí, em segundo lugar, a gente observa São Paulo, em terceiro lugar, Santa Catarina, Minas Gerais, seguido de Espírito Santo. Então, esses 5 estados aí a gente observa, juntamente com o Distrito Federal, né, nós temos os maiores índices, tá bom? Com relação a cada uma dessas regiões. E ele também tem um comparativo, né? Se a gente for observar o Distrito Federal, e aí ele faz ali o comparativo com Bahamas, São Paulo, tem o mesmo IDH ali do Panamá, Minas Gerais, com Irã, Macedônia do Norte, com relação ao Espírito Santo, entre outros. E aí a gente vai lá para o finalzinho, né, da nossa tabelinha. Em 18º lugar, temos o nosso estado, o Amazonas, e as últimas posições, né, onde a gente tem o Maranhão, Alagoas, Amapá, Piauí. Aí, para a região norte, a gente já tem o Pará, assim como os outros estados, tá bom? Então, observando também os dados mais atuais, mais do que a gente se referiu lá ao ano de 2010, né, com relação àquele comparativo, nós temos também essa questão da desigualdade social refletindo nesses índices maiores nas regiões sul, sudeste, e aí nós temos os menores índices, né, na região norte e nordeste, certo? Falando em Amazonas, vamos verificar agora a lista de municípios do Amazonas por IDH-M, que seria por município, tá bom? Então, de acordo com os dados aí de 2010, aí nós vamos encontrar o município, apenas um, inclusive, né, com o maior índice de desenvolvimento humano do estado do Amazonas, né, que era Manaus, aí, com um índice de 0,737, considerado aí um indicador alto, tá bom? E o município com menor índice, a gente tem aqui, olha, o município de Atalaia do Norte, tá bom? Com um índice aqui de 0,450. Vejam que aqui está mais próximo de 0, tá bom, gente? Então, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e aí chegamos em 1. Então, quanto mais próximo de 1, você observa ali o IDH, significa que ele é alto ou muito alto, tá bom? Ou alto, né? E quanto mais próximo de 0, esse indicador ele é um indicador baixo.
E aí nós temos agora, olha, o mapinha para a gente observar como é que está a situação, como se encontra, né, nesse período de 2010, a situação de cada município, né? Como a gente pode observar na legenda, nós não temos nenhum município aí com o IDH muito alto, né? Então a gente já viu, inclusive, desde lá naquela primeira tabela com relação aos estados e também ao Distrito Federal, certo? Então, analisando, aí nós temos cada um dos municípios que compõem o estado do Amazonas. Então, vamos voltar aí no mapinha. E aí nós temos a classificação, né? O município que é Manaus, e aí que está em destaque, a gente observa com o IDH alto, e aí nós temos 14 municípios aqui com IDH médio, 40 municípios com IDH baixo e 7 municípios aqui muito baixo, né? Que está aqui um pouco, aqui nessa parte, mais ao sul do Amazonas, alguns municípios, e também os municípios ao norte, né? Mas muitos municípios com o IDH baixo. A gente tem aí 40 municípios, né? Como a gente pode observar. E na tabelinha, nós vamos observar agora alguns municípios, tá bom? Eu apenas pontuei alguns aí para vocês observarem, e aí a gente verifica a questão do indicador, né? Então, nós temos Manaus com um indicador aí alto, tá bom? Esse Mzinho aqui, olha, gente, parece até que é muito alto, né? Mas não é não. É por município, certo? IDH-M, como tá bem aqui, olha, vou colocar aqui que tá maior, é o IDH por município, certo? Então, a gente tem aqui também, olha, Parintins, Itacoatiara, que é a minha terra natal, onde eu nasci, aqui no estado do Amazonas, de 0,644. Manacapuru, 614. Altazes, aqui a gente já tem um baixo, tá bom? 577, 569 e aqui redondinho, olha, 0,500. Santa Isabel do Rio Negro, Itamaraty e Atalaia do Norte com o IDH muito baixo, tá bom? Aqui 0,479, 477, 450. Então, a gente tem aí condições socioeconômicas nesses municípios, né, que deixam a desejar, né? Então, políticas públicas que podem ser aplicadas com relação a cada uma das situações. Opa, se eu tenho o IDH aqui nessa cidade muito baixo, então eu preciso ter um olhar aí com relação ao que está acontecendo naquele município, né? Então eu vou traçar ali os objetivos, fazer um planejamento para saber o que está ocorrendo e mudar a situação daquele lugar. Os órgãos públicos, né, cada governo, cada administração de cada localidade, podem também utilizar esses dados, gente, para fazer essa análise, esse levantamento e também pontuar o que está ocorrendo ali para melhorias para a população, tá bom? E aí nós temos as críticas que eu comentei com vocês, né? Será se o IDH ele reflete mesmo a realidade do que está acontecendo ali naquele local, né? Então o IDH ele tem sido aí bastante criticado, né, por muitos pesquisadores, estudiosos, né, por uma série de razões, incluindo pela não inclusão, né, de quaisquer considerações aí de ordem ecológica, focando exclusivamente no desempenho nacional, né? Então, a gente tem uma análise de todo o território brasileiro, mas a gente precisa também pontuar o desenvolvimento de cada uma das cidades, né? Então, a gente precisa pontuar o que acontece ali em cada cidade, né? E justamente fazer aí esse planejamento, né? Aplicar as políticas públicas para cada uma dessas localidades. Se o IDH do Amazonas é um IDH considerado, por exemplo, alto ou de uma outra cidade, mas isso reflete em todas as cidades ou é apenas no total? Então, é basicamente aí essa crítica. E aí temos também que os relatórios de desenvolvimento humano, né, eles acabaram perdendo aí o contato com a sua visão original, né? E o índice de falha, que é o que vai acontecer, né, com relação aí a capturar a essência do mundo, né? Que a gente colocou numa visão mais local, né, com relação ao Amazonas, mas a gente também observa o IDH do país, né, com relação a como é que ele está ali no cenário internacional, né? Então a gente também faz essa análise.
Além disso, nós temos que esse índice ele também foi criticado, né, como redundante, ou uma reinvenção da roda, né, como algo ali que já foi descoberto, medindo aspectos de desenvolvimento que já foram aqui exaustivamente estudados, né? Então, a gente analisa aí, por exemplo, o IBGE, ele faz todo o levantamento de educação, saúde, entre outras questões, né? Então, a gente já tem essas medidas, esses indicadores. Então, esse índice ele foi ainda criticado por ter um tratamento aqui, inclusive até 2009, né, quando a gente tinha ali uma outra progressão, um outro cálculo que era utilizado, ele também tinha altas críticas, né, com relação, por isso que houve essa mudança. A falta de comparabilidade de ano para ano, aqui também é uma outra situação, né, a gente até observa ali os dados para a gente avaliar o desenvolvimento desses diferentes grupos de países, né? Mas, por exemplo, o Brasil, ele faz uma análise a cada 10 anos, tá bom? Então, será se analisar a cada 10 anos, a gente tem ali um dado que vai se demonstrar confiável para eu traçar metas para mais 10 anos, mais para frente? Então, tudo isso aí que a gente observa, tá bom? Então, esse foi o Brasil, né, no ranking do IDH. Algumas informações também para a gente relembrar, né, o que é IDH, e também a posição, né, dos estados com relação a esse cenário aí do nosso país, tá bom? Então essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado e até uma próxima.